O Tarsis Guilherme perguntou qual seleção eu acredito que o Japão perderá nessa Copa. Eu já deixei bem explícito que o Japão vai perder pra mim, né? Só que uma coisa que eu achei interessante e eu tenho que lembrar, se baseando nessa pergunta aqui, é que eu acredito, mano, que todo mundo nessa Copa do Mundo vai ficar com a expectativa muito grande do confronto entre o Isagi e o Kaiser novamente na história, Alemanha e Japão, né? Todo mundo vai criar essa expectativa e eu quero pedir desculpas porque isso aqui vai estragar o plot dos autores se isso realmente acontecer, mas eu vou dizer, eu acho que os autores vão criar essa expectativa, vão ficar fazendo meio que essa liga, mostrar os momentos da Alemanha de vez em quando, o Japão indo bem e tal, o confronto meio que se aproximando cada vez mais, todo mundo focado demais no momento que eles vão se encontrar, só que aí chega o elefante na sala. O Japão perde antes de sequer enfrentar a Alemanha. Eu acredito sim que pode ter algo sendo criado nesse sentido. O Tassis perguntou aqui que equipe eu imagino que seja. E olha, eu não imagino que seja nem o Brasil, nem a França, nem a Alemanha que vá derrotar. O Tassis mesmo tinha comentado que ele achava que ia ser a Espanha. E olha, eu sinceramente acredito que todo mundo tá cego pelo projeto Blue Lock até demais, ok? Eu vou pontuar isso por causa que eu acho que são grandes as possibilidades que vamos acabar tendo sim uma surpresa aí. Qual seleção? Espanha seria uma boa. Itália também eu não vejo problema. Inglaterra, ótimo, tá bom? Ó, mataria de uma vez por todas qualquer questão. Eu creio que fique por essas seleções. Se fosse pra mim escolher um a dedo, a Inglaterra. Eu queria ver mais jogadores da Inglaterra, ver qual seria o futuro dessa seleção aí quando os meninos forem enfrentar ela. Eu acho que vai ser uma das maiores, se baseando que a Inglaterra, pelo menos do que é dito, né, no futebol, é o maior, é o lugar do futebol europeu e tal, a maior liga e etc. Tenho algumas dúvidas sobre essa estatação, mas ainda assim eu tô curioso sobre a Inglaterra, ok? E eu espero que a Inglaterra meta o pau nesses japoneses para que eles entendam quanto é 1 mais 2. Show! O Lau Star 7 perguntou se eu acho que a volta do Nagi será como uma espécie de boss final para o Isagi. Não. Vou pontuar isso bem claro aqui. Não. Eu acredito que o desenvolvimento do Nagi agora percorre um caminho totalmente separado ao Isagi. Eu não digo separado no sentido de que eles não podem acabar juntos. Eu digo separado no sentido de a perspectiva do Nagi vai mudar a partir do momento que ele tem realmente um plano, a partir do momento que ele tem realmente o seu próprio ego. Claro que vai ainda dar para ver várias similaridades entre os dois, mas o que eu tô falando é sobre diretamente ele parar de ver o Isagi como esse boss. O motivo da ruína dele foi ele mirar no Isagi. Aí tu acha que simplesmente ele vai voltar mirando no Isagi? Eu ia ficar muito pra baixo, boy, se fosse esse o desenvolvimento do Nagi no final das contas. Basicamente é pra isso que o Nagi vai servir como personagem na obra inteira. Um cara que quer derrotar o Isagi. Chega doido de pensar nisso. É melhor não, que não quero ver isso não. Qual seu jogador favorito? O Tondato mandou. Eu vivo falando sobre isso, mas é sempre bom refrescar a memória, já que aparece sempre novos inscritos no canal. O meu jogador favorito é o Oliver Aiko, ok? Próxima pergunta mandada pelo Vitor Requiem. O Sai irá se entrosar bem com os jogadores do Blue Lock ou fará o mesmo que fez com o elenco do Sub-20? Isso é uma pergunta realmente boa, até porque todo mundo pensa sobre o momento que o Sai vai vir participar, só pensa sobre o brilho, sobre o quão legal será ver o Sai jogando ao lado do Isagi, mas se esquecem do ponto de que o Sai é simplesmente um cara horrível. Me desculpa, mas simplesmente você vem pra mim e diz que não quer jogar pela sua seleção por causa que ela é muito fraca e você não vê futuro pra ela. Me desculpa, tá bom? Eu não sou nem tão nacionalista assim, mas se você fica com um papo desse pra mídia, tu tem mais aqui se lascar, ok? É bem feito que o Itoshi Sai tenha chegado na Europa e tenha tomado na tampa, tenha que ter desistido de ser atacante. O Luna fez foi pouco pra esse japonesinho infeliz. Eu não tô fazendo propaganda aqui contra o Japão, tá bom? Vou deixar bem claro nesse vídeo, mas foi bem feito. O Sai é um porre, meu irmão. No futebol é outra coisa, mas falando fora do futebol, o Sai é um cara que é
um porre. Ele não consegue nem sequer se importar um pouco com o irmão dele. Ai, mas o Rin é que tá exagerando e etc. Isso também é verdade. Eu odeio a relação desses dois, sem sombra de dúvidas. Um do lado é muito estranho e o outro do outro lado é mais esquisito ainda. Só que o irmão mais velho tem o papel de orientar o mais novo, ok? Então, de certa forma, a culpa do Rin tá nessa porcaria é porque o irmão mais velho dele também não presta muito, certo? Então, eu acho que não vai ser tão fácil assim esse entrosamento, não. O Sai não é uma pessoa fácil de se lidar. A galera foca tanto nas habilidades dele dentro de campo que se esquece o fora de campo. Vamos lá. O Capitão Papagaio mandou: como seria um Nilguin goleiro na sua opinião? Olha aí, velho. Olha aí. Eu acho que, sendo bem honesto, eu tenho medo do momento que isso aconteça. Porque diretamente eu acredito que se tiver um Nilguin goleiro, nós veremos uma partida inteira com esse goleiro, cara. Uma partida inteira com esse goleiro ganhando foco total. Eu acho que não seria plágio, mas uma boa coisa pra se lembrar era aquele goleiro do Super 11, né? Que também jogava com Mulinha. Se vier a ter um Nilguin que trabalha mais com os pés, que sobe um pouco, tem alguns times no futebol já testando essa ideia. E olha, se baseando até no Rogério Ceni aqui no Brasil, o maior goleiro de sempre, na minha opinião, né? Eu não sei qual a opinião de vocês. Cara, eu gostaria que houvesse um goleiro que bate bem falta, um goleiro que faz gol de pênalti. Esse tipo de goleiro, tá bom? A representação do Rogério Ceni dentro de Blue Lock. Não precisa necessariamente ser do Brasil. Se fosse, ia ser legal pra caralho, porque ia ser uma referência mesmo. Mas ainda assim, eu espero que seja isso, tá bom? Um goleiro Nilguin saiba trabalhar na linha muito bem. Tirando só o quesito de habilidade no gol, que nós sabemos que vai ser absurdo, o cara vai fechar o gol totalmente. Eu quero que ele trabalhe um pouco mais na linha, essas questões de bater falta e etc. Ia ser bem bacana de se ver, tá bom? O Vini500 perguntou: o Isagi vai passar por um arco de decadência após Copa Sub-20 com a derrota do Japão? Eu gosto que todo mundo aqui no canal já tá em sintonia, tá ligado? As perguntas já estão sendo feitas assumindo que o Japão perdeu a Copa totalmente. É a minha opinião também, mas eu só tô trazendo esse ponto porque é muito interessante. Basicamente, eu creio que, cara, as maiores chances são de que sim, ok? Haja essa queda do Isagi após a Copa do Mundo. Eu não acho que vai ser uma depressão tão longa, mas vai ser uma soma de fatores. Primeiro vai vir essa derrota na qual ele prometeu que ia levar o Japão à vitória nessa competição, né? Não vai dar certo. Começaremos a ter os primeiros, vamos dizer assim, comentários negativos. Nós sabemos, né, como a fama funciona. Tem um lado muito bom, riqueza, reconhecimento e etc, mas tem um lado muito negativo. Os haters, principalmente no momento que você tá em queda, se unem ali e conseguem trazer a massa junto deles. Então vai ter esse lado negativo vindo sobre não só o Isagi como nos meninos, e eu tô muito curioso pra ver como será a gestão dessa negatividade da perspectiva deles mesmo, como é que eles vão se sentir com relação a tudo isso. Só que o problema real é o que vem a seguir. Eu não disse que vai ser uma junção de fatores. Perdeu na Copa, hate, agora vamos ter a entrada na saga profissional. Não vai ser tão simples dos meninos se tornarem titulares, gente. Me desculpa, ok? Mesmo que eles saiam com um saldo positivo da Copa do Mundo, cara, a velocidade que o Isagi ganha titularidade na Liga Negoísta e a velocidade que ele vai ganhar titularidade quando for pra o time oficial. Ai, cara, chega nada no peito, porque quando você tá acompanhando o mangá, você quer ver as coisas boas o máximo de rápido possível. Não vai acontecer isso, ok? Eu só tô avisando aqui pra vocês aceitarem logo isso como realidade. Não vai acontecer isso. Aceitem pra não doer mais no futuro. O Isagi vai passar muito tempo até conseguir titularidade no Basta de Multi, se for esse time que ele vai
na Europa. São mais altas as chances até que ele tenha que ser transferido por um período de tempo pra jogar num clube menor. Ia ser um arco mais interessante até, eu digo. Tu vai pra um time, aí depois você faz a transferência, depois tu retorna. Muitas questões a serem desenvolvidas nesse quesito aí. Depois nós trazemos um vídeo só pra falar sobre a saga profissional em específica. Não tá tão distante desse vídeo não, tá bom? Daqui a alguns dias, umas semanas eu trago. Blue Lock continuará depois da Copa do Mundo? O Nicolas perguntou. Não, Blue Lock continuará depois da Copa do Mundo, depois da saga profissional, depois do momento que os meninos se tornarem mais velhos do time skip. Vai ter saga pra provavelmente cobrir a época que eles estão se tornando alguém no futebol mundial. Vai ter saga pra cobrir a Copa do Mundo real. Vai ter saga pra cobrir premiação. Vai ter... Pô, gente, Blue Lock na revista dele, a revista que Blue Lock sai não é a Shonen Jump. Eu me esqueço sempre o nome dela, mas a revista que Blue Lock sai, pra revista onde ele sai, Blue Lock é o One Piece dessa revista, em quesitos financeiros. Vocês veem One Piece sendo acabou agora, do nada. Blue Lock também não, ok? Não vão dar um tiro no pé, além de que, da perspectiva dos autores, esse é o primeiro mangá big hit que eles fazem na carreira deles, e a carreira deles já é um pouco longa, tá bom? Se você for ver, tem outros mangás no passado que o Kaneshiro já fez, que o Nomura já desenhou. Então, se você parar pra pensar no raciocínio lógico, pô, você é um autor, você passou anos e anos tentando ter um mangá ali de sucesso, tu consegue fazer um mangá de sucesso que tem convenientemente um roteiro que dá pra ser escrito por muitos anos, você vai fazer o quê? Vai ficar com garantido ou você vai enjoar? Vai fazer que nem os autores da Shonen Jump. Os autores da Shonen Jump ganham tanto dinheiro que aí eles olham um momento, não preciso mais não ficar escrevendo essa obra. Deixa quieto, tá ligado? O Gege Akutami aí é exemplo. O Gege Akutami podia ter feito Jujutsu durar até uns 500 capítulos sem nem preocupação. Mas ele acabou no meio, ganhou dinheiro demais, tá ligado? Foi um sucesso absoluto. Com Jujutsu Kaisen é diferente porque a Shonen Jump tem outros pilares na sua revista, então não é um problema pra ela. Agora, com Blue Lock, gente, a revista, os editores da revista não vão deixar Kaneshiro e Nomura encerrarem Blue Lock antes do capítulo 700, não. Me desculpe aí se você tava esperando ver o final de Blue Lock cedo, isso não vai acontecer, ok? De toda forma, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu fiz um vídeo mais curto por causa, senão não ia dar pra trazer vídeo hoje. Na semana que vem trazemos mais AskBL, se render ainda mais nós trazemos mais, e assim por diante. Vamos ir fazendo um vídeo aqui dessas perguntas que vocês me mandaram até o momento que eu tenha pegado todas que eu acho que são válidas de trazer em vídeo, ok? Tamo junto, valeu, falou e... Cut!